Castelo dos Meninos, capítulo 5, partindo para a agressão. Gerald alcançou o muro da escola pouco antes de escurecer. Estava exausto e com os joelhos e mãos esfolados. Foi direto para seu quarto dormir. Foi só no dia seguinte que se lembrou que teria que inventar uma desculpa por ter matado aula de história e não ter entregue o trabalho. Antes de tomar o café da manhã, pegou o trabalho que ainda estava em cima da mesa e foi procurar a senhorita Evans na sala dos professores. Senhorita Evans, eu queria explicar a minha ausência na aula de ontem, disse Gerald, assim que avistou a mulher. A professora olhou o menino com cara de poucos amigos e fez sinal com a cabeça para ele prosseguir. É que eu comecei a me sentir muito mal ontem à tarde, fiquei vomitando e não consegui sair mais do quarto. Devo ter comido alguma coisa que me fez mal. Mas eu trouxe o trabalho para lhe entregar. Não aceito trabalhos atrasados, Gerald. Por favor, não me venha com desculpas. Mas, professora, não é desculpa. Menino, cumpra com as suas responsabilidades. Você já é um rapaz. E eu não vou ficar controlando quem mata a aula para tomar sol no pátio. E dizendo isso, a senhorita Evans se retirou, fazendo cara feia. Gerald ficou sem graça, só então notando o bronzeado adquirido no dia anterior. Ninguém haveria de acreditar que estivera o dia inteiro em seu quarto. Gerald saiu de lá sem graça com a professora e ainda com mais raiva de Jensen. Por culpa daquele louro idiota, ele ficaria com 0 em uma avaliação. Mas pelo menos a senhorita Evans provavelmente não aceitaria as desculpas dele também. Gerald adoraria estar por perto para ver Jensen levar uma bronca. Por onde você andou? Misha foi logo perguntando, quando avistou Gerald chegando para o café da manhã. Por algum motivo, Gerald não quis dizer. Toda aquela aventura na praia era de alguma forma vergonhosa para ele. Afinal, ele havia seguido Jensen sem motivo, ficado igual um idiota pulando onda sozinho e depois seguido o louro de volta, com a roupa toda molhada. Tudo que havia conseguido foi um raladão no joelho e um 0 em história. Eu fiquei a tarde inteira pegando sol no pátio. Eu detesto aula de história, disse ele então sem graça. Você é doido, Gerald. O trabalho que era para entregar. Você disse que ia correndo até o seu quarto para buscá-lo e a gente não te viu mais, insistiu o amigo confuso. Eu pensei que a professora fosse me deixar entregar hoje, mas ela não deixou, justificou-se Gerald. Gerald, como você é otário! Claro que ela não te deixar entregar o trabalho hoje. Que desculpa você deu para ter faltado aula? Perguntou Tom, se intrometendo na conversa. Gerald então contou que tinha dito que estava doente, com todo aquele bronzeado. Todo mundo riu. Ficaram os 4 conversando e comendo quando Gerald avistou Jensen. Ficou examinando-o de longe. Notou também a professora de história sentada em uma mesa próxima, tomando seu café da manhã. Viu quando os 2 terminaram de comer mais ou menos ao mesmo tempo e iam se encontrar casualmente na saída do refeitório. Gerald engoliu um último pedaço de bolo, disse para os amigos que precisava ir ao banheiro e se levantou esbaforido. Não podia perder o encontro de Jensen com a senhorita Evans de maneira alguma. Jensen, querido, você está se sentindo melhor? Disse a professora se aproximando do menino. O louro acenou afirmativamente e sorriu com docilidade. Seu trabalho está ótimo, a professora então completou. Ainda não acabei de corrigir, mas com certeza será uma nota boa. Parabéns. Gerald assistiu àquela cena estupefato. Jensen havia enganado a professora direitinho e ainda havia entregue o trabalho. Mas como? Assim que a professora saiu, Gerald imprensou Jensen na parede. Quando você entregou o trabalho de história? Perguntou Moreno revoltado. Ontem, antes da aula. E disse que estava passando mal? Isso mesmo. E por que ela não desconfiou do seu bronzeado? Jensen olhou para Gerald incrédulo e só então Moreno percebeu que Jensen estava mais branco que uma vela. Além de ter ficado na sombra o tempo todo, o infeliz ainda devia ter usado um protetor solar. Seu viadinho de merda, vociferou Gerald. Jensen apenas deu um risinho de lado e respondeu baixinho. Acho que é isso que você queria, que eu fosse viado. O ódio tomou conta de Gerald. Ele sentiu suas pernas tremerem e uma sensação de calor subir do pescoço até a cabeça. Nessa hora, Misha, Tom e Justin se aproximaram. Viram então Gerald empurrar Jensen com força. A cabeça do louro bateu perigosamente contra a parede e ele escorregou para o chão. Gerald, você enlouqueceu, gritou Misha nervoso. Os 3 meninos correram para perto de Jensen, que parecia ter perdido os sentidos. Gerald ficou tão assustado que perdeu a capacidade de raciocinar. Ficou parado observando o que acontecia. Em poucos segundos, Jensen voltou à consciência. Tom ajudou ele a se sentar. Vamos chamar alguém, é melhor você não levantar daí, disse Misha preocupado. Afinal, uma pancada na cabeça poderia ser perigosa. Não, eu já estou bem, Jensen respondeu. Estava bastante pálido e parecia tonto. O menino tentou se levantar e foi ajudado por Justin e Tom. É melhor você descansar um pouco no quarto. Pode deixar que a gente avise ao professor de física que você não está passando bem, disse Justin. Jensen concordou e Justin e Tom fizeram questão de acompanhá-lo até o dormitório. Misha olhou feio para Gerald. Nunca mais se descontrole desse jeito, você podia ter machucado ele feio. Tá querendo ser suspenso? Esses grupos de valentões violentos que vivem batendo nos outros estão sempre encrencados. Por favor, não nos meta em encrenca, Gerald. Gerald apenas olhou para o chão sem encarar o amigo. Quando Tom e Justin voltaram, estes também estavam chateados com Gerald, e o garoto teve que ouvir sermão de todos.
Jared não conseguiu prestar atenção alguma à aula de física. Será que Jensen estava bem? Ele bateu com a cabeça com tanta força que chegou a desmaiar, no mínimo devia estar com um galo muito dolorido. Por que Jared havia se descontrolado daquela maneira? Que espécie de monstro ele era para sair agredindo os outros assim? No meio da aula, Jared sentiu que não conseguiria mais segurar as lágrimas. Correu para o banheiro e, lá sozinho, finalmente conseguiu aliviar a tensão. Chorou como uma criança. Sentiu-se patético por isso. O que estava acontecendo com ele, afinal? Jared voltou para a aula com os olhos inchados e o rosto vermelho. Na hora do recreio matinal, seus amigos perceberam como ele parecia triste. Jared, desculpe, a gente não queria gritar daquele jeito com você. Misha então desculpou-se. Se o Jensen não fosse tão metido a superior, teria corrido para contar a algum professor, e agora você estaria encrencado. Não fica chateado, disse Justin. A gente se assustou, foi só isso, mas eu sei que o Jensen pode tirar qualquer um do sério. Eu mesmo tive vontade de esmurrar a cara dele várias vezes. Jared agradeceu a compreensão dos amigos e pediu desculpas por seu comportamento impulsivo. Continuava, entretanto, se sentindo péssimo pela atitude que tivera. Jared, não fica desse jeito. Eu tive uma ideia que vai te animar, disse Tom então, também se pronunciando. Foi ruim você ter se descontrolado, mas o Jensen é mesmo um idiota e merece ser castigado. Vamos fazer uma competição. Cada um de nós pensa em alguma coisa para fazer contra o Jensen e o vencedor é aquele que conseguir que ele tenha a pior reação. Só não vale violência física. Gostei, disse Justin entusiasmado. Misha também concordou, afinal seria um desafio fazer Jensen perder aquela pose de inatingível. Jared, entretanto, se sentia muito mal em relação a Jensen. Acabou pedindo licença e se retirando de perto dos amigos antes de dar qualquer opinião. Queria ficar sozinho.